Você precisa ter ódio da pobreza se quer sair dela. Ódio de verdade. Porque se você não odiar o suficiente, você vai normalizar. Vai aceitar viver num lugar onde você não consegue estudar porque o vizinho tá com o som no último volume. Vai aceitar não conseguir trabalhar em paz porque tem barulho e confusão o tempo todo do teu lado. Você vai aceitar não ter foco porque não tem sossego. E aí você tenta romantizar. Ah, mas faz parte, é assim mesmo? E não é. A pobreza é um problema, não uma virtude. Eu sei bem o que é tentar empreender com barulho constante ao teu redor e todo mundo duvidando de você. Eu sei bem o que é tentar focar quando não tem ambiente certo para isso. Então não vem de romantização pra cima de mim. Quem romantiza a pobreza ou nunca viveu nela ou quer te manter lá junto. Não existe nada bonito em não ter dinheiro para resolver os seus problemas e os problemas da tua família. Não existe nada romântico em viver num lugar que te impede de evoluir. Não existe virtude em continuar pobre. A pobreza não é a ausência de dinheiro, mas sim um estado de espírito. Você já reparou que tem gente que ganha muito dinheiro e mesmo assim vive apertado e reclamando que sempre está no vermelho? E tem gente que começa com quase nada e de um jeito ou de outro vai construindo, vai crescendo, vai virando alguém completamente diferente. A diferença não está na conta do banco, mas sim na cabeça. Isso pode soar clichê, tipo frase de post motivacional genérica do Facebook. Mas pega a visão dessa ideia, porque ela é mais profunda do que realmente parece. A pobreza de verdade não é um número que aparece no seu aplicativo da Nubank. Pobreza de verdade é um jeito de enxergar o mundo. É a mentalidade que faz uma pessoa continuar pobre mesmo quando tem dinheiro. E também é o motivo pela qual muitas pessoas, mesmo sem nada, conseguem construir riqueza do zero. E não vamos romantizar a pobreza. Mas ninguém aqui vai dizer que falta de dinheiro é bonito ou legal. Fome dói, conta atrasada é uma tragédia. Isso é real, ninguém precisa romantizar isso. Mas existe uma diferença enorme entre passar por dificuldades e viver preso dentro dela. Pense em duas pessoas que cresceram no mesmo bairro, na mesma condição, com os mesmos obstáculos pela frente. Uma delas, anos depois, ainda repete a mesma rotina, o mesmo hábito, as mesmas desculpas. A outra construiu algo, não necessariamente uma fortuna, mas uma vida diferente, com mais estabilidade, mais escolhas e mais liberdade. O que mudou entre eles não foi o ponto de partida, mas sim as escolhas tomadas após o ponto de partida. E é sobre esse ponto da prisão invisível que eu quero chegar. Aquela prisão que a gente constrói dentro da nossa cabeça, com os nossos pensamentos. O papel de vítima. Repara numa coisa, tem gente que passa a vida inteira apontando o dedo para tudo. A culpa é do governo, a culpa é da empresa, a culpa é da família que não me ajudou, a culpa é do azar, a culpa é do destino. O dia que nasceu, a culpa é da lua que está posicionada no dia errado, na hora errada, no momento errado. E tá, às vezes essas queixas até têm razão e fazem sentido. O mundo não é justo, o governo é horrível, você trabalha muito e ganha pouco, e realmente tem gente que nasceu com o bumbum virado para a lua, e tem gente que carrega o peso do mundo todo nas costas. Só que o pulo do gato tá aí. Reconhecer uma dificuldade real é diferente de viver agarrado a ela como identidade. Sêneca, o filósofo romano, dizia que não é a situação que perturba o homem, mas a interpretação que ele faz dela. Ou seja, o problema em si pesa menos do que a história que você conta para si mesmo sobre o problema. A verdade é que o nosso consciente e subconsciente cria tempestade em copo d'água dentro da nossa própria cabeça. Quem vive no papel de vítima transforma cada obstáculo em prova que o mundo é contra ele. E aí vai, sem perceber, entrega o volante para a própria vida, para qualquer coisa externa. Para o chefe chato, para o governo idiota, para o clima, para a sorte. Assumir a responsabilidade não é bater no peito e dizer a culpa é minha e ninguém mais teve nada a ver com isso. É outra coisa, bem mais poderosa. É dizer, independente de quem causou isso, eu sou quem vai lidar com essa situação. Eu vou ser quem vai lidar com as consequências. Isso não elimina o problema, mas devolve para você algo que vale muito mais do que o dinheiro. Devolve o autocontrole. Pensa numa cena bem comum. Duas pessoas perdem o emprego na mesma semana, no mesmo dia, na mesma empresa, pelo mesmo motivo. Um clássico corte de custo do nada, de forma inesperada. Uma delas passa os meses seguintes revoltada, contando para todo mundo como a empresa foi injusta, como o mercado está impossível, como não tem mais espaço para pessoas como ela. E de fato, o mercado está difícil, está cada vez mais exigente e menos bem remunerado. Mas a outra pessoa também fica chateada. É humano, ninguém gosta de perder o emprego.
mas em paralelo já está atualizando seu currículo, testando uma nova renda extra, aprendendo uma habilidade nova, batendo em porta, buscando oportunidade. 6 meses depois, o resultado das duas trajetórias é completamente diferente, e não porque uma teve mais sorte que a outra, mas sim porque uma gastou a energia reclamando do problema, enquanto a outra gastou a mesma energia resolvendo o seu problema. O ponto de partida foi o mesmo, o resultado completamente diferente. O dinheiro não muda ninguém, ele só revela quem você realmente é. Isso aqui é um fato, o dinheiro ele não muda ninguém, ele só mostra quem realmente você é. Se alguém é disciplinado, organizado, capaz de pensar a longo prazo, o dinheiro vai virar ferramenta de construção, virar patrimônio, investimento e estabilidade. Se alguém é impulsivo, sem controle, sem planejamento, o dinheiro simplesmente vai acelerar a destruição dessa pessoa, só que de um jeito bem mais rápido e devastador. Você com certeza já ouviu histórias de pessoas que ganhou na loteria e pouco tempo depois estava duro igual um coco. Isso não é falta de sorte, é prova que dinheiro sem estrutura mental é combustível sem direção. É mais ou menos como você andasse numa Kawasaki sem nunca ter andado de bicicleta. Marcos Aurélio, imperador romano, escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não é força de expressão, é praticamente uma receita. Os pensamentos que você repete todo santo dia sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre o que você merece ou não merece, são os pensamentos que constroem tijolo sobre tijolo, o resultado que você vai escolher lá na frente. Educação financeira, hábito, inteligência emocional, isso vale mais do que qualquer salário alto, porque salário alto, sem esses 3 pilares, é só uma versão mais cara da mesma bagunça. E o oposto também é verdade. Alguém com salário modesto, mas com disciplina, geralmente termina construindo mais patrimônio do que alguém que ganha o triplo e vive no limite do cartão de crédito. E no final, não é sobre o quanto entra, é sobre o que você faz com o que entra. Repara também no lado inverso dessa moeda. Existe gente que enxerga a riqueza como sorte, como um golpe de vento que passa e pode ir embora a qualquer momento. E é justamente essa crença que faz o dinheiro escorrer entre seus dedos. Porque quem não acredita que merece ou que é capaz de manter aquilo, sabota qualquer progresso que você realmente venha a ter. E existe outro tipo de pessoa, aquela que trata cada real que entra como uma semente, mas não como um troféu. Não é sobre viver na miséria, guardando cada centavo com medo de gastar. É sobre entender que o dinheiro é ferramenta. E ferramenta boa, nas mãos certas, constrói casa. Nas mãos erradas, quebra o próprio dedo. Viver abaixo do seu potencial é a pobreza mais silenciosa que existe. Agora vem uma reflexão que incomoda mais do que falar sobre dinheiro. Pobreza não é o que aparece na conta do seu banco. Ela aparece quando você se acostuma a viver abaixo do que realmente poderia viver. Começa naquele relacionamento que você sabe que merece mais respeito ou merece algo melhor, mas fica com a sua baixa autoestima no pensamento do pelo menos eu tenho companhia. No trabalho em que você sabe que tem uma capacidade para muito mais, mas fica na zona de conforto porque é mais seguro. No sonho que você guardou na gaveta porque, convenhamos, é mais fácil não tentar do que tentar e errar. Essa é a prisão mais silenciosa que existe. Ninguém te algema e ninguém te tranca. Você mesmo constrói as grades de tijolo por tijolo, toda vez que escolhe o caminho confortável ao invés do caminho certo. Aristóteles falava sobre isso de um jeito direto. A excelência não é um ato, é um hábito. Não é sobre um momento de coragem isolado. É sobre repetir dia após dia a escolha de não se conformar com menos do que você é capaz de construir. E aqui a coragem entra como peça central, porque sair dessa prisão invisível exige admitir uma coisa desconfortável, que talvez você mesmo tenha escolhido ficar. Não o governo, não a família, não o azar. Você. Admitir isso pode doer e ser cruel, mas é ela que vai abrir as portas da sua vida. Repara numa coisa curiosa. Normalmente é mais fácil identificar essa acomodação na vida dos outros do que na própria. Você provavelmente conhece alguém, um amigo, um parente, um colega de trabalho, que claramente vive abaixo do que poderia, que tem talento sobrando e usa uma fração mínima dele, que reclama todo dia da mesma situação, mas nunca muda nada de verdade. De fora é óbvio, de dentro é quase invisível, porque a mente é especialista em criar justificativas confortáveis. Não é a hora certa, ano que vem eu mudo, as coisas aqui não são tão ruins assim. E cada justificativa parece razoável. Juntas ao longo dos anos, formam uma vida inteira vivida de piloto automático. O medo que te faz pequeno. Tem um tipo de pobreza mental que vem da preguiça, que vem do medo.
Medo de perder dinheiro, medo de perder o tempo, medo de errar. E esses medos, com o tempo, vão escolhendo as decisões das pessoas até só conseguir enxergar o curto prazo. Percebe só, quem vive com medo escolhe sempre a opção mais segura do momento, mas quase nunca a mais inteligente a longo prazo. Guardar o dinheiro embaixo do colchão achando que está se protegendo, enquanto a inflação come o valor real dele todo santo mês. Recusar uma oportunidade de crescer porque tem medo de sair do lugar conhecido, mesmo que esse lugar que você esteja hoje não esteja te levando a lugar nenhum. Pensar em abundância não é sinônimo de ignorar o risco, é o oposto disso. É desenvolver a visão de longo prazo o suficiente para entender que todo crescimento exige atravessar um período de desconforto. No fim, não são as coisas em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Sendo mais direto, o risco existe, sempre vai existir. A pergunta não é como acabar com o risco, porque isso é impossível. A pergunta certa é: esse risco vale mesmo a pena para o tipo de vida que eu quero construir no futuro? Quem vive pequeno decide tudo pelo medo, tende a acumular décadas de segurança superficial e zero crescimento real. E vamos ser sinceros, ninguém vai bater na sua porta para te entregar uma mudança já pronta. Ela começa pequena, quase imperceptível, na forma como você reage ao próximo problema, na desculpa que você decide não usar mais, na oportunidade que você escolhe encarar ao invés de evitar. Não existe um dia mágico que tudo muda de uma hora para outra. Existe uma sequência de decisões pequenas, repetidas com disciplina, que ao longo do tempo transforma completamente o destino de alguém. E esse alguém é você. E a pergunta que fica não é quanto dinheiro eu tenho hoje, é que tipo de mente eu estou construindo, decisão após decisão, para sustentar a vida o qual um dia eu quero ter. E no fim, essa é a resposta. Diferente do saldo bancário, está inteiramente nas suas mãos. Quem você quer ser, como você quer ser e o que você vai fazer para ser o que você quer ser. Eu sou o seu irmão mais velho e esse foi o conselho de hoje. Estou de volta.